Iniciar nossa aula. Estamos escutando bem? Sim, tô escutando. Escutando perfeitamente? Perfeitamente. Então vamos lá. Esta é a nossa segunda aula de filosofia grega. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma retomada das principais habilidades cobradas no Enem sobre a filosofia grega. Nessa aula nós vamos ver os sofistas e Sócrates, levantando os principais pontos de caracterização dos sofistas, bem como quem foi o Sócrates e qual é a sua importância para a história da filosofia. A princípio, eu quero passar algumas orientações sobre as avaliações que estão disponíveis na aba Avaliações, na plataforma educacional FIEG, e também as aulas gravadas, como essa que nós estamos gravando agora, ela vai estar disponível na biblioteca, lá na aba Biblioteca de vocês, e aí tá o vídeo, né, a vídeo da web aula, que é essa que está acontecendo neste momento, é a segunda de 5 aulas que vão ser gravadas para vocês, e com esse espaço de interação também. E também, lá na biblioteca, abaixo das aulas, você vai ter um link para você clicar e baixar o slide que nós estamos utilizando. Que, no caso, esse slide que eu estou usando aqui agora, eu vou disponibilizar para vocês lá após o final dessa aula. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre as avaliações, sobre como que desse funcionamento de aula que está acontecendo? Quem não fez o exercício da semana passada, que inclusive boa parte das pessoas não fizeram, eu vou deixar aberto esse questionário da semana passada, da primeira semana, e colocar o dessa semana lá. Então, até o final da semana, está aberto o da semana passada para vocês responderem, quem ainda não respondeu, que foi um questionário sobre os pré-socráticos e a origem da filosofia com relação ao mito e à filosofia. Ok? Estão aí? Sim, Posso prosseguir? pode. Então, o período pré-socrático que nós vimos na última aula foi um período que os filósofos eles pensavam a natureza. Então, é um período que nós chamamos de cosmológico, cosmos, universo, logos, razão, que foi uma passagem do período chamado cosmogônico, que era onde o mito era a explicação, a justificação do funcionamento das coisas, da própria natureza também. Agora, o período socrático, que nós vamos começar a falar, é um período em que as pessoas serão pensadas pelos filósofos, ou seja, a justificação das coisas se darão por meio do próprio ser humano. Então, a antropologia, ou seja, antropó, homem, né? Então, será um momento da filosofia grega em que será pensado ética, estética, lógica, política. Então, não é mais, como foi para os pré-socráticos, a procura da origem da matéria, e sim sobre comportamento, sobre a pessoa humana. Então, significa que o objeto da filosofia agora é o homem, e não a natureza. E nós temos como inauguração, né, como iniciar desse período socrático, um movimento de uns filósofos chamados sofistas. E eu já começo a falar dos sofistas utilizando a frase do Protágoras, um dos principais sofistas, e aquilo que eles vão trazer de máxima, que é o quê? A subjetividade. Os sofistas são um grupo de filósofos que vão procurar pensar a pessoa humana, e eles vão defender a ideia de que cada pessoa elabora a sua leitura de mundo. Logo,
a verdade e todas as coisas, os valores, a ética, a estética, a política, não é uma questão objetiva, ou seja, do objeto, mas sim subjetiva, do sujeito. E a frase do Protágoras representa isso, que ela diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, enquanto são, e daquelas que não são, enquanto não são. Então, a partir dessa frase do Protágoras, que eu vou explicar em seguida, nós vamos entender quem foi os sofistas. Né? Então, na antiguidade, no contexto do florescer democrático, que nós chamamos século de Péricles, do governo de Péricles em Atenas, foi um líder, né, militar de Atenas, e muito significativo que ele contribui, porque ele configura uma ascensão da democracia grega, bem como uma organização maior da polis em torno da arte, em torno da matemática, em torno da filosofia, do teatro. Então, esse florescer democrático grego, nesse período, aparece esse grupo de filósofos chamados sofistas. Aí eu pergunto, qual o tipo de homem ideal do período democrático e qual que é o tipo de homem ideal do período anterior? Simples. O período anterior era mais qualificado pela guerra. Então, as polis gregas, como eu falei na última aula, elas viviam em conflitos. Então, o ideal do período socrático agora é o homem orador, dando configurações de substituição que o homem da nobreza era o homem guerreiro. Então, agora não é mais o homem guerreiro, mas sim o homem orador, que sabe usar bem as palavras. Então, isso vai superar o período anterior, chamado período pré-homérico, onde que o ideal era da força física. Agora é da força argumentativa. Por isso que os sofistas, que esse grupo de filósofos que inaugura esse período socrático, os sofistas, eles vão ao encontro dessa necessidade da nobreza do homem orador. Por quê? São os mestres da retórica, e os sofistas, então, vão ensinar a formação argumentativa desse homem que deve ser politizado, e a política é fazer a ação de participação dentro dos debates da Ágora, os debates que procuravam a melhor forma de organizar a polis, a participação do cidadão, ou seja, homem maior de 21 anos ateniense, no espaço público, então, para participar, eles têm que saber argumentar. E outra, também é neste momento que as polis fazem relações comerciais. Então, começam as navegações marítimas, em que há o encontro de algumas regiões de Atenas com outras, e regiões gregas. Então, as polis começam a fazer relações comerciais. Comércio esse que exigia também a argumentação, dado que a moeda não era uma troca, né? Não eram todos as polis que já tinham moeda, e o que mais qualificava ali era o argumento, a argumentação. Por isso que os sofistas, enquanto os mestres da palavra, vão ao encontro da formação desse homem político, que precisa participar de debate, e comerciante, que precisa negociar. Então, dois são os significados que nós vamos encontrar para os sofistas. O primeiro é o significado da própria palavra, que significa sábios. Então, o primeiro significado é sábios, porque eles eram considerados sábios viajantes que comercializavam o saber e também outras práticas. E o outro significado é uma mutação de inversão do primeiro, que é pseudo-sófos, falsos filósofos, dado a crítica que eles vão receber do Sócrates e de Platão, que vão chamá-los de impostores, de malabaristas das palavras e manipuladores. Então, eles têm um significado genuíno do sentido sófos, sábios, mas também vão ser considerados de falsos sábios. Hoje, inclusive, a palavra sofista ela adquire mais o sentido dos falsos sábios. Se você pegar o dicionário e pesquisar a palavra sofistas, ou se você vê alguém utilizando a palavra sofista, geralmente na nossa contemporaneidade, são pessoas que vão usá-las para chamar alguém de impostor, alguém de manipulador, chamam
de sofista. Então, vou trazer aqui para vocês as características dos sofistas. Primeiro, professores sábios viajantes que comercializavam a arte de ensinar e qualquer outra coisa, porque eles ensinavam não só a retórica, mas também qualquer coisa de prestação de serviço. Tem registro de sofista que ensinava a fazer tapete, por exemplo. Eles ensinavam também práticas, trabalhos. Então, são os primeiros professores e os primeiros instrutores do Senai. Eles ensinavam práticas de trabalho também. Ensinavam a retórica e qualquer outra coisa que fossem contratados. Como falei, práticas de serviço. Faziam defesas públicas de opiniões próprias ou daquilo que eles eram pagos para fazer. Ou seja, se eles faziam defesas públicas, são os primeiros advogados. Também são os pais da gramática, porque eles inventavam palavras, dado que o vocabulário dos gregos naquele período era 30%, de 20% a 30% do vocabulário que a gente tem agora. Porque eles tinham poucas palavras, então eles começam a inventar palavras juntando uma palavra com a outra. Para que inventar palavra? Para dar conta de argumentos. Então, para dar conta de explicar algo, eu crio palavra, porque uma palavra ela não é só uma palavra, ela é um conceito, ela é uma ideia. Então, esses filósofos, os sofistas, eles vão inventar palavras para dar conta de argumentações. E também, eles são... como eles buscavam convencer as pessoas, outra característica é a persuasão. Então, eles faziam a persuasão sem um comprometimento com a verdade ou de alguma coisa. Então, eles defendiam a verdade, a moral, o direito, dentro da subjetividade. Ou seja, uma verdade relativa, uma moral relativa, uma beleza relativa. E eles são chamados aí dos mestres da retórica e da oratória. Ou seja, por saber usar bem as palavras, os argumentos, eles ficam aí com essa fama de mestres da retórica e da oratória. Aonde que nós vamos encontrar maior registro sobre os sofistas? Nos livros de Platão. Os livros de Platão que vão retratar a arrogância dos sofistas, que, como eles se achavam sábios de todas as coisas, né, os donos de todas as ciências, sabiam explicar tudo, ensinar tudo, então eles vão criar uma identidade de arrogância e de prepotência na defesa que eles faziam. Porque eles geravam esses debates provocativos, atacando pensamentos que fossem diferentes e tentando convencer os outros. E o Sócrates, ele vai ser também um sofista, só que ele vai ser contra a arrogância sofista, porque ele vai dizer que o verdadeiro sábio é aquele que nada sabe, e também ele vai procurar defender a ideia de que existe uma verdade única, opondo a máxima sofista, que eu comecei a aula explicando para vocês, que é o homem à medida de todas as coisas. Essa afirmação com a afirmação de Protágoras. O Protágoras, ele diz o seguinte: é primavera em Atenas. Como em Atenas o clima é ameno, a primavera diz, espera-se que a pessoa não se sente nem frio nem calor. Mas ele diz, um visitante do Egito reclama que Atenas está fria. Estou com frio em Atenas. E um sueco reclama que está com calor em Atenas. Aí ele diz, olha, primavera em Atenas, um diz que está com frio, outro diz que está com calor. Qual dos dois fala a verdade? Os dois falam a verdade, mesmo falando verdades opostas e contraditórias. Os dois falam a verdade porque cada um fala a verdade a partir de si, a partir da sua própria experiência, porque o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Ou seja, sim ou não é uma perspectiva da experiência de cada sujeito e daquilo que ele elabora como sentença de verdadeiro ou falso, segundo Protágoras. Um outro sofista de grande importância, e também que a gente encontra relatos sobre ele e os debates que ele realizava no livro de Platão, é o Górgias. O Górgias, ele é um sofista considerado o pai dos céticos. Quem é o cético? Como nós estudamos lá no helenismo, os céticos são aqueles que duvidam, né? Então, ele é um cético porque ele acredita que o ser não existe. A máxima dele é essa: o ser não existe. Por que o ser não existe? Porque para ele a verdade é apenas uma invenção retórica, é uma invenção do discurso, da fala. Então o ser não existe, diz ele. Se existisse, não poderia ser conhecido, se conhecido, não poderia ser ensinado. Então, os sofistas são os relativistas. O relativismo sofista, ele trata, tanto afirmações como negações de ideias ou fatos como uma perspectiva subjetiva,
Ou seja, a verdade é uma construção do sujeito e não um fato fixo revelado pelo objeto, como vai defender o Sócrates. Se a verdade não é objetiva, o que se tem de verdadeiro e de falso são interpretações. Então, olha só, os sofistas, esses professores da antiguidade, eles vão valorizar a interpretação subjetiva, a filosofia como uma interpretação subjetiva. Não é o que vai prevalecer na história da humanidade. Os filósofos da interpretação, da crença, das opiniões e da defesa de conveniências, que é os sofistas, não serão os que serão louvados no decorrer da história da filosofia. Muito pelo contrário. Os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, vão ser os que condenam os sofistas, vão ser os considerados verdadeiros filósofos, porque eles falam de uma filosofia que busca a verdade e não as verdades, como defendiam os sofistas. E essa problemática de subjetividade, ou seja, a verdade é do sujeito, ou objetividade, a verdade é do objeto, é algo presente e divergente ainda hoje na história da filosofia. O Sócrates, que é o pai dos universalistas, o que é universalista? Aqueles que defendem que existe uma ideia de univerdade, ou seja, uma verdade única, uma verdade universal. Então, o Sócrates é o pai dos universalistas, uma vez que ele também era sofista, porque ele também estava nas ruas de Atenas a fazer defesas e debates. Só que, enquanto os sofistas defendiam a verdade subjetiva, ele vai ficar em defesa de uma ideia universal, que ele fala aí na representação do Sol. Como existe um só Sol no céu, só existe uma verdade. E as coisas são conhecidas quando postas diante do Sol, ou seja, diante da razão. Então, para ele, ele falava que olhava para o céu e via o Sol, e o Sol ele escutava um chamado de Deus para fazer filosofia. O Sócrates ele é nascido em Atenas, nesse período que eu falei, o período de ouro da democracia, o período de Péricles, né? Onde que houve, além do desenvolvimento da democracia, também intensa vida cultural e artística em Atenas. O nascimento dele é por volta de 469 a 399 a.C., e ele é tradicionalmente considerado um marco divisor da história da filosofia grega, antes de Sócrates e depois de Sócrates. Os filósofos que antecedem a ele, ou quando eu falo que antecedem, não é cronológico, mas antecedem a abordagem dele, que é sobre o ser humano, os sofistas, essas questões, eles são chamados de pré-socráticos, que é os que pensam a natureza, como começamos a aula falando disso, e os que vão falar posterior, pós-socráticos. O Sócrates, ele é filho de uma parteira e de um escultor. Mais tarde, a profissão dos pais vão ser referências para a elaboração filosófica dele. Sócrates foi o primeiro, soldado na juventude, escultor, que era a profissão do pai, né? Ou seja, ele foi artista, foi militar, artista, escultor, depois político, senador. E só mais tarde, com a maturidade, na velhice, é que ele falou que tinha visto Deus no céu, e o Deus para ele era o bem, belo e o verdadeiro, e saiu a perambular nas ruas de Atenas como um filósofo que dizia escutar a sua voz interior, como uma missão de tirar as pessoas da ignorância, que ele chama de trevas, e levá-las para a luz, que para ele é a verdade. Inclusive, tem vários relatos da esposa de Sócrates que ia procurá-lo nas ruas, fazendo voltar para casa, porque ele ficava lá na rua chamando as pessoas para pensar e filosofar. E ele, nessa simpatia, né, fala-se, o próprio Platão descreve ele assim, que era um baixinho, ele tinha por volta de 1,45 m, narigudo, careca, uma orelha maior que a outra. Então ele era esteticamente feio, mas era um velhinho que causava simpatia, inclusive ter seguidores, né? O Platão foi um dos seguidores dele. Quando Sócrates foi condenado à morte, eu vou falar da condenação de morte agora, dele, agorinha,
o Platão tinha 20 anos. Então, ele tinha vários seguidores que gostavam de ver, né, o barraco entre ele e os sofistas, que ele debatia com os sofistas, e seguiam ele, e ele virou, inclusive, um personagem de livros de comédia, e por essa característica de debate com os sofistas. E a principal diferença que há entre Sócrates e os sofistas é a compreensão da verdade e dos valores. Que, como eu já coloquei, os sofistas defendem uma relatividade e ele uma objetividade dos valores e da verdade. E enquanto os sofistas fazem o debate erístico, o que é o debate erístico? É um debate que procura vencer e perder. Então, é procura de um embate, né? Um debate de embate. O Sócrates propõe um diálogo. Então, o debate do Sócrates é dialético, que procura uma síntese entre as ideias apresentadas no debate. Uma síntese essa que, para o Sócrates, é o caminho que chega à verdade. E uma síntese é uma nova tese que pode ser novamente contraposta, refutada, e assim é a dialética. Um diálogo de ideias opostas à procura da verdade. Algo interessante, e vocês precisam saber, inclusive já caiu várias vezes em vestibular pegadinhas sobre isso, é sobre as escritas de Sócrates. Primeiro, não existe nada escrito por Sócrates. Sócrates não fez questão de escrever nada. Ele não tinha apego a isso. Ele não pretendia se tornar um filósofo conhecido. Inclusive, ele condenava a vaidade de se tornar eterno enquanto um filósofo. Então, ele procura apenas debater e ele tem um método de debate, né, que nós vamos falar agora, que é a ironia e a maiêutica. Mas o que nós sabemos dele é a partir de escritos dos seus seguidores, principalmente o Xenofonte, que era militar, e escreveu sobre ele, mas são textos que não têm os argumentos filosóficos, porque é um texto escrito por um militar. Os textos cômicos de Aristófanes, que era um seguidor que o coloca como um personagem de comédia, um cômico, justamente por aquilo que eles têm de confronto entre os sofistas, e os textos que o Sócrates aparece nos diálogos de Platão, que é os principais, o Banquete, a Apologia a Sócrates, Teotetus, Fédon, a República, Alcebíades I. Então, esses são os principais livros de Platão, esse aqui é o Platão, que escreveu sobre o seu mestre Sócrates. E os textos filosóficos de Platão são escritos em forma de diálogo, parece um teatro, né? Um banquete, por exemplo, é onde que eles sentam para comer, beber, né? E aí eles bebiam o vinho não para ficar embriagado, mas eles falavam que tinha um nível de elevação que o vinho causava, e eles começavam então a filosofar. Então, o banquete, eles sentavam para comer e beber e filosofar. Então, no banquete, por exemplo, ele começa falando do amor, o que é o amor, os sentidos do amor, e aí tem um diálogo entre um argumento e o outro. E isso escrito pelo Platão. Vamos pensar, então, que esse filósofo, o Sócrates, ele existiu. Hoje a gente tem estudos arqueológicos que falam isso, porque na Idade Média, como os livros ficaram muito restritos à igreja, falava-se inclusive de partes dos textos de Platão, de Aristóteles, que eram tirados, que eram cortados. O Aristóteles escreveu 144 livros, mas depois a gente permanece apenas com 7, justamente por causa de uma proibição dos livros da igreja. E aí os árabes, na Idade Média, conservaram bastante os textos de filosofia. Então, nós vamos ter nesses textos de filosofia conservados, o personagem Sócrates. Por que eu estou dizendo personagem? Não é que ele não existiu, mas é porque o que se tem dele é uma interpretação já daquilo que escreveram dele, né? Como não temos o texto dele.
Ele mesmo escreveu, então nós temos o personagem que ele aparece, principalmente Platão. E como eu disse para vocês, ele não tem nenhuma tese, ele não tem nenhuma teoria filosófica, ele tem um método de fazer filosofia, que é a provocação pelo debate. Aí eu vou ter aqui com vocês ideias que aparecem nos textos sobre ele. Por exemplo, qual uma ideia que aparece de Sócrates sobre ética? A ética para o Sócrates é uma ética racionalista. O Sol aqui, como eu já coloquei, representa a razão, que seria a alma, né? A psique, que é a essência do homem. Uma das primeiras perguntas do Sócrates é: quem é o homem? E ele responde: o homem é a sua alma, ou seja, a sua psique. Então, todo o filosofar de Sócrates tem essa universalização da razão acima de tudo, de uma razão absoluta. A essência das coisas, a essência. Os filósofos universalistas também são essencialistas, eles procuram a essência. Então, o Sócrates vai dizer que a essência das coisas é a razão, então o comportamento humano precisa ser um comportamento advindo do pensar. Então, o Sócrates tem uma frase que é: uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Significa de que aquilo que se espera de um homem, de um bom comportamento, é que ele pense antes de agir. Então, que ele coloque a razão antes da prática. Então, é isso que nós temos, olha, pensar para fazer é uma construção da ética do comportamento socrático. E outra questão também é que ele coloca que o que nos diferencia dos animais é essa capacidade de agir além dos instintos, conseguir ter um comportamento pensado. Então, por isso entra a frase dele: uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Outra coisa também que a gente aparece de ideia dele, racional também, e racionalista, de colocar a razão acima, né? Colocar a razão, o absoluto da razão acima de tudo, é a construção política. A palavra política ainda não tinha sido inventada. Quem vai inventar a palavra política é o Aristóteles, né? O terceiro dos três porquinhos. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles. O Aristóteles, que foi discípulo do Sócrates, ou seja, discípulo de Platão, é o que vai criar a palavra política. Ele cria a palavra política num livro em que ele analisa como que cada polis, as várias polis que tinha ali na Grécia Antiga, cada uma tinha uma configuração diferente, ou cada uma se organizava de uma forma diferente, comercialmente, religiosamente. Então, cada um tinha o seu poder próprio, o seu governo, a sua gerência diferente. Então, o Aristóteles, ele vai investigar como que cada uma dessas polis faz política, ou seja, como que cada uma delas se organizam, e aí batiza a palavra política como a arte de organizar a polis. E o Sócrates, mesmo sem ter a palavra política, ele vai falar sobre como que a cidade se organiza, e ele vai criticar a democracia, porque ele acredita que a razão, o sofos, a sabedoria, é o que tem que ser soberania a tudo, né? Então, o sofos, a sabedoria, tem que ser a forma de governar. É uma sofocracia. Então, não é a democracia, não é o governo do povo. Quem tem que ter governo é a própria sabedoria, o próprio saber, que para ele é, como eu já coloquei, absoluto. Então, o Sócrates, ele é contrário à aristocracia democrática que os gregos faziam, e isso é um dos principais motivos que ele vai ser condenado à morte. Então, ele fala de uma política da sabedoria. Quem tem que governar é a sabedoria. Depois, o Platão vai criar uma teoria chamada rei filósofo, dizendo que quem tem que governar é o filósofo, que é o sábio, é o filósofo. Então, ética racionalista, uma ética vindo da razão, uma política vindo da razão e também uma estética vindo da razão. Então, o que é estética? O que é belo? Os filósofos gregos, eles vão se perguntar: o que é o belo? O que é a beleza? O que é a justiça? Então, uma das perguntas é: o que é o belo? E ele vai responder que o belo é o útil. Então, não adianta nada eu ter uma coisa ornamentada, ou seja, enfeitada, se ela não é útil. Então, é uma visão prática da perfeição da beleza relacionado à ideia de razão. Uma outra coisa que ele também fala do belo, nos textos de Platão, aparece ele discutindo do que seria a beleza,
é que a beleza, ela é a suma, ela é o resumo dos fragmentos da beleza da natureza. Se eu pego uma obra de arte, ela é o quê? Para ele, ela é uma composição dos fragmentos que eu encontro da ordem da natureza. Então, a arte, ela busca colocar na ordem da natureza aquilo que está desordenado. Então, para ele, nós encontramos a beleza quando nós fazemos o uso do conhecimento para organizar a beleza que a gente encontra na natureza. Mais uma vez aqui, organizar é uma questão de conhecimento, uma questão de razão. Então, essa universalidade, a verdade une aqui para ele, ela é uma construção dessa razão humana. Quem está querendo conceder controle aqui, gente? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Estão por aí, acordados? Não, nenhuma dúvida. E essa voz? Sono. É sono. Gente, vocês têm que tomar café, ficar acordadinho aí, ó. Vamos animar, estudar. Tô só esperando a aula acabar pra me dormir. Essa é a última, não é? É. Então vamos lá. Vamos acabando já aqui. Então vamos lá. Outra coisa ainda do Sócrates, o pai do universalismo existencialista, que busca a essência das coisas na Grécia Antiga, é o que eu estava contando para vocês sobre o método. O que é método? Método, a palavra método vem de caminho, modo de fazer. Então, o modo dele fazer diálogo, o debate, é o que mais vai marcá-lo. Não é, como eu disse para vocês, ele não tem uma tese. E aí, esse método, essa maneira de fazer, se dá em duas etapas: maiêutica e ironia. A maiêutica é o parir das ideias, uma clara referência que Sócrates faz à profissão da mãe, que era parteira. Obstetricium aorium, as funções da parteira, né? Dar do parto, dar à luz, a arte de trazer à luz. E ele fala que o filósofo, assim como também a parteira, não é o filósofo que gera o conhecimento, mas ele faz com que o outro dê à luz ao saber. Ou seja, ele implica o outro a parir as suas próprias ideias. E essa parte da implicância é a ironia. E como que o filósofo implica? Ele interroga o outro, elabora perguntas em cima da resposta, que é a parte da ironia, né? A palavra ironia significa interrogação. Ele interroga o outro para que o sujeito encontre nele mesmo a verdade. E por isso que aí entra a explicação da frase que ele usava, que não é uma frase dele, que é uma frase que ele adotou do oráculo de Delfos, que estava escrito na imagem de Apolo, que é conhece a ti mesmo. Ou seja, é a partir do autoconhecimento que vai se dar esse parir das ideias. Não é que cada um tem a sua própria verdade, mas que é no autoconhecimento que o sujeito faz o reconhecimento da própria ignorância e aí, então, assim, pode caminhar para o encontro do absoluto, do bem, do belo e do verdadeiro, que são as instâncias absolutas. E o só sei que nada sei é a explicação para aquilo que ele critica, que é a arrogância dos sofistas. Então, Sócrates procura demolir o orgulho e a arrogância, a presunção do saber absoluto, de ser o dono do saber, e coloca como a primeira virtude do sábio é o reconhecimento da própria ignorância. Pois se eu não sei que eu não sei daquele assunto, eu não sou capaz de desenvolver reflexão para fazer uma síntese de um diálogo. Então, se eu coloco para falar, por exemplo, de política e me julgo saber de tudo sobre política, nada eu vou aprender, porque eu já sei. Então, o princípio da sabedoria para o Sócrates é a desconstrução daquilo que eu achava saber e chegar à exata humildade de reconhecer que nada sei. Então, só sei que nada sei é a crítica que ele está fazendo à prepotência sofista e colocando a humildade como o princípio da sabedoria filosófica.
E nessa de argumentar e de criticar a religião dos atenienses e a política dos atenienses, a cidade prende Sócrates por considerar que ele era um corruptor da juventude, porque as suas ideias apresentavam um risco para a cidade de Atenas, ou seja, para a desorganização da cidade. Então, o Sócrates ele vai ser condenado à morte, acusado de infidelidade aos deuses, uma vez que ele falava que se os deuses entram em contradição, os deuses não têm a verdade. Então, existe uma verdade acima dos deuses. Então, ele está dizendo que ele não está dizendo que os deuses não existem. Ele está dizendo que existe a verdade que está acima, inclusive, dos deuses. Esse bem, o belo e o verdadeiro está acima dos deuses. Essa noção crítica, né, da contradição da religião ateniense, que os deuses entravam em contradição, é o que levam a falar que ele estava sendo contra a religião ateniense. Seria mais ou menos o que aconteceu na Idade Média com a Inquisição, quando alguém falava uma verdade que era contrária aos dogmas da religião cristã. Então, ele foi aqui condenado por infidelidade aos deuses e infidelidade ao sistema político, que era a democracia. Uma vez que ele dizia que a democracia ela é falida, porque ela parte da doxa. O que é a doxa? É aquilo que ele critica dos sofistas. Doxa significa opinião. Ele diz que a doxa, que é a opinião, ela deve ser destruída para fazer os sofos, que é a sabedoria. Então ele dizia que cada um tem um daimon interior, um gênio, que a gente precisa usar dessa genialidade, desse espírito interior querendo conhecer a verdade e destruir as opiniões. Então ele fala que a democracia ela procura resultado na opinião. Tem uma expressão num texto de Sócrates, texto de Platão, que ele está falando de Sócrates, que ele diz o seguinte: olha, se o meu sapato está estragado, quem eu devo procurar? O sapateiro. Então, por que, se para o meu sapato eu procuro um especialista, por que os problemas da cidade eu peço a doxa, eu peço a opinião das pessoas, de todos ou qualquer um? Então, ele está dizendo que a política ela tem que ser conduzida não pela opinião, não pela doxa, mas pelos sofos, pela sabedoria. Então, a crítica que ele faz à política e à crença faz com que ele seja condenado à morte, e ele é condenado a tomar um veneno chamado cicuta, que é um anestésico, e esse anestésico que faz com que ele morre. E antes de morrer, ele faz um discurso que ele diz o seguinte: se a morte põe fim à vida e a vida é um sofrimento, e se a morte inaugura uma nova vida, ela só pode ser melhor que essa, então morrer é melhor nesse momento para ele. Que ele diante dos acusadores, ele fala isso: olha, eu parto para a morte e vós para a vida. Quem parte para a melhor sorte? Ou seja, ele defendia a ideia de que a alma é eterna, ele defendia a ideia de que existe uma vida após a morte, dado que ele seguia o pensamento de Pitágoras, que é, na Idade Antiga, a principal referência que a gente vai ter aí da defesa de uma eternidade da alma. Então, ele termina o seu discurso, né? Termina a sua vida fazendo esse discurso, aliás, ainda argumentando aquilo que ele argumentou em vida, não aceita se contradizer. Eles colocam a opção para que ele volte atrás e se desculpa por ter criticado os deuses e criticado a política, mas ele prefere ser fiel à filosofia, fiel às suas defesas e morre. É uma mera semelhança aqui com Cristo Jesus, que teve seguidores, que também foi condenado à morte e que também provocou o sistema político, né? E este é o Sócrates, o pai do universalismo filosófico. Muito bem. Alguma questão? Alguma dúvida? Entenderam aí? Sócrates, o pai do universalismo.
contrapondo o relativismo sofista. Pessoal, A gente tá aqui. a gente tá aqui. E aí, Não, professor, alguma relaxa. dúvida? De boa. Alguma dúvida sobre Cadê? a aula, na hora de responder os questionários? Como foi? Foi Não, muito tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, Tá tranquilo. para a aula de hoje, baixe lá o slide, assista essa videoaula, reveja essa videoaula para responder o questionário. As respostas do questionário dessa semana estão todas nesse slide, todos nessa minha aula que eu acabei de dar. Eu elaborei todas as questões a partir dessa aula. Está lá na aba avaliações fica da aqui, plataforma Educacional FIEC. Vai, me enjoa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vai! Chama o Theo pra ir. Chama Calma, o desliga Theo. esse microfone. Ô, Oh my professor. God, my life. Meus amores, vou então encerrar a aula. Ninguém tem mais nada a Professor. colocar? Podemos Sim, encerrar? Sim. Então, um grande beijo, boa semana. Estudem para o Enem, meninos e meninas. Esse Enem, esse ano, vai demandar de vocês uma disciplina muito grande para fazerem as revisões. A melhor forma de estudar para o Enem é refazer as provas passadas, baixem as provas, refaçam os exercícios, porque todos os Enems, eles cobram as mesmas habilidades. Vocês podem pesquisar, tem um infográfico na internet que vocês veem sobre os conteúdos que mais caem no Enem, de todas as áreas do conhecimento, e vocês vão ver que elas voltam. A questão, ela não é a mesma, mas ela cobra a mesma coisa, ela cobra a mesma habilidade. Por isso que a melhor maneira de estudar é refazerem as provas. Baixem, refaçam as provas, aproveitem esse momento para isso. Oi? Alguém falou Ítalo? Porque foi eu, Agatha. Essa atividade que você falou pra gente fazer, ela ainda não tá disponível pra gente. Qual O que senhor você já tá falando? colocou? Só que o senhor falou que vai ser dessa aula. Não, dessa aula ainda não. Eu vou terminar a aula e vou lá colocar. Ela já tá aqui salva. Tá, eu achei que já Mas a tava da semana disponível. passada já tá lá. Tá assim, tarefa primeira semana, Tá e bom. agora que eu vou colocar vai estar tarefa segunda semana. Uhum. Daqui uns 15 Não, minutinhos primeira semana já vai estar lá. porque eu achei que era da segunda que você tava falando. Já tava lá. Não. Vai ser só o prazo de eu Tá baixar bom, o vídeo, salvar, e eu já coloco lá tudo. Os slides, esse slide também. Ok? Ok. Posso finalizar? Pode. Então é isso. Uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Sócrates.